Saul olha para Davi e diz assim: como você vai lutar com esse homem? Ele é preparado e você é só um moço. Davi era só um moço, um adolescente. Aí Davi então diz essa frase que nós acabamos de ler. Disse Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele também me livrará das garras desse filisteu. E o Saul disse para Davi: vai e o Senhor seja contigo. Vai e o Senhor seja contigo. Meus irmãos, eu quero falar sobre 5 coisas bem rapidinho. Eu não quero me deter muito na live hoje, até porque hoje eu não ia fazer live. De repente eu parei e falei: deixa eu tocar um hino ali. Se os irmãos entrarem, a gente comenta um pouco da Bíblia. E os irmãos entraram, e em gratidão a isso, nós vamos refletir um pouco, né? Então o que acontece, meus irmãos? Pelo menos 5 coisas que Davi tinha, ou que Davi fez, que o levou a vencer o Golias. Primeiro, ousadia. Diante dos gigantes da vida, sejam eles quais for, ousadia. Davi foi ousado. Quando todos estavam acuados, quando todos estavam amedrontados, quando todos estavam fugindo, Davi usou de ousadia. Quem é este incircunciso filisteu? Sabe quando Davi olha para um gigante e ele olha e ele vê o gigante pequeno e ele se vê gigante, sabe? Porque o ver gigante não está na estatura, mas está no que você tem interiormente. Há pequenos que se vê grande, há grandes que se vê pequeno. E o Davi olha para ele e diz assim: não, esse homem é um incircunciso, ele não é circuncidado. O que Davi estava dizendo com isso? Ele não faz parte do povo de Deus, ele não tem aliança abraâmica, ele não tem a bênção do Deus de Abraão, ele é incircunciso. Ousadia. Ousadia. O que significa ousadia? Arrojado, corajoso, valente. Então, diante dos gigantes da vida, a primeira atitude de Davi, ousadia. Quando todos fugiam, ele disse: não, eu vou derrubar esse homem, ele é incircunciso. Quem é esse incircunciso? Para ficar afrontando o exército do Deus vivo? Ah, meus irmãos, quando você começar a olhar para aqueles que não são, a Bíblia diz que há uma diferença. Maior são os que estão conosco do que aqueles que estão no mundo. Deus é o que está conosco. Portanto, Deus é maior do que qualquer força que estiver no mundo. Ousadia. Segunda coisa importante que nós vemos em Davi: confiança. Davi confiou. Ele acreditou. Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Olha que confiança. Você acredita assim, meus irmãos? Quando alguém começa a afrontar a igreja, você não precisa defender a igreja. Porque a igreja é a igreja, aleluia, do Deus vivo. A igreja é a igreja do Deus vivo. Nós podemos não estar congregando no templo. Nós podemos não estar indo a um local geográfico, a um prédio, a uma construção. Mas a igreja do Deus vivo está de pé. A igreja do Deus vivo está caminhando. A igreja do Deus vivo está avante. Ela é vencedora, ela não perde a batalha. Ela é militante, um dia será triunfante para a glória do nome do Senhor Jesus. Terceira coisa que você precisa ter diante dos gigantes da vida é experiência. Por que experiência, irmãos? O Davi chega diante do Saul e diz: eu quero ir lutar com esse homem. O Saul olha para ele e fala: não, você não pode, você ainda é um jovem, você ainda é um adolescente, você é um moço. Davi diz: espera aí, deixa eu contar a história, ô rei. Disse Davi: o Senhor me livrou das garras, da boca de um leão. Me livrou também das do urso. Ele também me livrará desse filisteu. Sabe o que Davi está dizendo? O mesmo Deus que me abençoou ontem é o mesmo Deus que me abençoa hoje e é o mesmo Deus que vai me abençoar amanhã. Oh, aleluia! Quantas bênçãos Deus já te deu, quantas dificuldades você já passou, quantas lutas já travadas você já enfrentou e no final você foi vitorioso. Deus me livrou das garras do leão, Ele me livrou das garras do urso e vai me livrar das garras desse filisteu. Olha a ousadia de Davi. Ousadia, confiança e experiência. Davi conhecia a Deus. Davi conhecia Deus no deserto. Quando escrevia o Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte,
a tua vara e o teu cajado me conforta. O Senhor está comigo. Aleluia. Davi conhecia Deus, o Deus do campo, o Deus dos vales. Davi conhecia Deus, Davi sabia quem era o Deus que ele servia. E a experiência que Davi tinha com Deus deu a Davi a ousadia de, diante do rei, declarar e dizer: ele me livrou da boca do leão, ele me livrou da boca do urso, e ele me livrará desse grande filisteu. Quando Saul ouve isso, irmão, Saul não titubeou. Saul falou: esse menino é crente. Esse menino crê em Deus mesmo, porque ele diz: o Senhor me livrou. Ele não diz as minhas armas, ele não disse as minhas forças. O Senhor me livrou. Meus irmãos, as lutas que você já travou e venceu, foi o Senhor que te deu o livramento. As batalhas que você travou e venceu, foi o Senhor que te deu vitória. Não importa as circunstâncias que você passou, você venceu, foi o Senhor que te deu a vitória. Primeiro, ousadia. Segundo, confiança. Terceiro, experiência. Quarto, Davi conhecia bem o Deus de Israel. Ele olha para o Golias e diz assim: ei, Golias. Quando Davi, meus irmãos, um menino, um adolescente, ele corre para pegar o Golias com uma funda e 5 pedras. O Golias olha para ele, a Bíblia diz que o Golias zombou de Davi e falou assim: ora, esse é o melhor que vocês têm? Eu estou aqui esperando um soldado e vocês me mandam um menino com uma funda na mão e com algumas pedrinhas? Sou eu, por acaso, algum cão? O Golias quis dizer assim: ele está pensando que vai me espantar como se espanta os cães com a pedrinha? Davi olha para o Golias e, dentro da sua ousadia, da sua confiança e da sua experiência que ele tinha com Deus, ele diz: ei, você vem a mim com espada, com lanças, com varapaus, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Ei, Davi conhecia o Senhor dos exércitos. Davi conhecia o Deus de Israel. O segredo da nossa vitória é conhecer o Deus de Israel. Quem conhece o Deus de Israel não teme, porque a Bíblia diz assim: como estão os montes em volta de Jerusalém, assim são aqueles que confiam em Deus. Aleluia! Não se movem, não tremem, não se abala, porque Deus de Israel está conosco, e o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meus irmãos, Davi conhecia o Deus de Israel. E quinto, para finalizar, ágil. Você pode ser ousado, você pode ter confiança, você pode ter experiência, você pode conhecer a Deus, mas você tem que ser ágil. A Bíblia diz que quando Golias, aleluia, se apresentou para atacar o Davizinho, o Davi pegou a sua pedrinha, rodou a sua funda e ó, pá! Deus direcionou a pedra na testa do Golias. Olha que interessante. O Golias não caiu para trás. O Golias caiu para frente. Porque na frente da batalha estava o Senhor, o Deus de Israel. E quando o Golias caiu, o Davi foi ágil. Ele não ficou esperando o Golias se levantar, não. Ele não ficou esperando alguém se manifestar, não. Ele correu, pegou a própria espada do Golias, cortou-lhe a cabeça e saiu gritando: só o Deus de Israel é Deus, Deus de Israel é Deus. E todo o povo dizia e glorificava o Deus de Israel diante dos filisteus. E a vitória foi do povo de Deus. Portanto, diante das batalhas da vida, diante dos gigantes da vida, lembre-se: primeiro, ousadia. Segundo, confiança. Terceiro, experiência. Quarto, conheça o seu Deus. Conheça o seu Deus, não fique só cantando, não fique só falando, não fique só fazendo poesias e rimas. Não, conheça. E quinto, seja ágil. Seja ágil. Se o Senhor te manda ir, vai. Se o Senhor te manda parar, pare. Se o Senhor te manda falar, fale. Se o Senhor te mandar orar, ore. Seja ágil. Seja ágil. Amém?